E hoje nós vamos falar sobre a nova sala de hemodinâmica da instituição. E eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular e responsável técnico pelo setor de hemodinâmica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse setor que é tão relevante, tão importante, tanto para a população quanto dentro da instituição. Doutor, eu gostaria que o doutor nos desse então um panorama geral sobre o trabalho da hemodinâmica e dos procedimentos que vocês realizam nesse setor. Eu como cirurgião vascular, a gente não trabalha especificamente na área de cardiologia, porque essa é a equipe de cardiologia intervencionista que trabalha. Na vascular a gente trabalha com o resto, né? Como a gente conversava agora há pouco, a gente pode não só tratar doenças vasculares, como tratar doenças não vasculares, mas utilizando o caminho vascular, quer dizer, navegando por dentro dos vasos, né? Vamos dar um exemplo para o pessoal que está nos assistindo. Uma mulher que tem miomas no útero, né? Mioma no útero é uma doença do útero, é uma doença ginecológica, né? Existe uma forma de tratamento para esses miomas que é a embolização das artérias uterinas. E aí onde o cirurgião vascular entra, ele vai lá, navega por dentro das artérias, priva esse tumor uterino de fluxo sanguíneo para que ele diminua. Outro exemplo são os tumores, os cânceres, né? Tumores como o hepatocarcinoma, que é um tumor grave do fígado. Da mesma forma, navegando por dentro da circulação, você pode ir lá e de repente jogar uma droga quimioterápica diretamente no tumor. E assim uma série de outras áreas, não só doenças vasculares, né? Que bacana, então ele engloba todas essas outras especialidades e tem esse tratamento e essa comunicação entre os doutores da vascular com as demais especialidades, certo? Então é importante até mesmo para as outras especialidades saberem dessas possibilidades, né, doutor? Porque muitas vezes essa comunicação também interna é importante para os tratamentos desses pacientes, certo? É super importante. A gente tem aqui no Hospital São Lucas a grande vantagem de compartilhar informação com profissionais de diferentes áreas. Então, na hemodinâmica, que é o setor do qual a gente está conversando, trabalho o cirurgião vascular, eu e toda a equipe que trabalha com a gente, o cardiologista intervencionista, a gente pode lançar mão da equipe de radiologia aqui do hospital, que é muito atuante, né? O pessoal da neurocirurgia também. Então são várias especialidades que se conversam, que se falam ali dentro, sabe? E fora dos muros da hemodinâmica, é legal, essa oportunidade de estar aqui falando é importante para lembrar inclusive os colegas do alcance do nosso braço. Braço esse que cresceu muito com a criação dessa nova estrutura, com a instalação dessa nova máquina, né? Para nós ficou tão bom trabalhar lá dentro que dá vontade de não sair mais de lá, de ficar lá fazendo só, mas a gente tem que atender no consultório, tem que ir para o centro cirúrgico. A máquina que trouxe um avanço exponencial, o alcance do nosso braço ficou ainda maior e eu posso dizer assim com toda tranquilidade hoje que a gente consegue fazer absolutamente tudo aqui em cirurgia endovascular, dentro do setor novo de hemodinâmica do Hospital São Lucas. Justamente vamos falar agora sobre essa inauguração da nova sala de hemodinâmica. Doutor, o que tem de diferencial nesse novo espaço, novo equipamento que foi adquirido para o São Lucas Hospital Center? Equipamento mais evoluído, né? Ele é do mesmo fabricante do equipamento anterior, mas é um equipamento que tem mais acessórios, né? Eu brinco assim facilmente para o pessoal entender, é o carrinho básico, e o carro topo de linha, cheio de acessórios, com piloto automático. Então hoje a gente tem uma máquina que trabalha com campo de visão maior, a gente consegue com uma única imagem ter uma visão maior do corpo, sem precisar fragmentar tanto a imagem. A gente tem um recurso muito legal, que é a fusão de imagem tomográfica, né? Então você imagina, hoje à tarde a gente vai tratar um aneurisma de aorta. Eu posso começar esse tratamento sem fazer uso, não usando contraste, apenas usando aquela imagem de tomografia que o paciente já havia feito anteriormente. Eu pego aquela imagem, jogo para dentro do meu sistema, ali o técnico de radiologia nos ajuda a isso, e a gente faz toda a parte inicial do procedimento usando aquela imagem tomográfica que foi feita lá atrás, quer dizer, sem sujeitar o paciente a receber mais contraste. Então isso permite que a gente faça procedimentos cada vez mais complexos, com cada vez mais segurança
e sendo cada vez menos agressivo para as pessoas, para os pacientes, né? Olha só que bacana, então são muitos benefícios que traz, principalmente para os pacientes, mas também para a equipe, né, doutor? Porque quando a gente fala de uma sala de hemodinâmica, é presente também a questão da radiação, certo? Para vocês que estão lá trabalhando. Esse novo aparelho também tem ele diminui a radiação na equipe, isso, a exposição. Sim. Diminui por quê? Porque a radiação é um inimigo invisível, né? A gente está ali recebendo isso todos os dias, nós da equipe médica. Claro que a gente se protege, a gente usa aventais, protetores cervicais com chumbo, mas mesmo assim a gente acaba sendo vítima disso com o decorrer do tempo, que é um dano cumulativo para o indivíduo. E trabalhar com uma máquina em que você possa fazer menos imagens, entende? Porque cada vez que eu piso e aciono o tubo de raio-x para fazer uma imagem, eu estou irradiando todo aquele ambiente. Então, se eu posso trabalhar com menos imagens, para todo mundo fica melhor. Né? Tem mais essa vantagem também. Essa é uma grande vantagem, especialmente para a equipe, né? E, doutor, falando um pouco sobre os procedimentos que são utilizados e realizados na hemodinâmica, na especialidade do doutor, quais são os principais que vocês atendem no São Lucas Hospital Center? A gente gosta muito da área de doenças da aorta, né? A aorta que foi recentemente elevada para a categoria de órgão, né? Então é o mais novo órgão do corpo humano. Nossa, que interessante. A aorta apresenta uma série de doenças, como aneurismas, que são dilatações, dissecções, coarctações, a doença da válvula aórtica, né, tão bem manejada pela equipe da cardiologia, agora com a opção de fazer as TAVs, que são os implantes de válvulas aórticas totalmente percutâneos, né? Então, a gente gosta muito dessa área. A gente trabalha na doença arterial obstrutiva dos membros inferiores, quer dizer, os pacientes que têm má circulação nas pernas e que precisam revascularizar para não perder as pernas, né? Você sabe que a doença arterial obstrutiva é a principal causa de amputação por doença no mundo inteiro, né? A doença das artérias carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, né? Então, na prevenção do AVC. As anomalias vasculares, popularmente conhecidas como hemangiomas, né? Mas que, na verdade, é uma família enorme de doenças vasculares, caracterizada, então, pela presença de vasos mal formados desde a infância. Enfim, varizes pélvicas na mulher, miomatose uterina na mulher, na parte de oncologia, ajudando o pessoal da oncologia a tratar tumores, né, embolizar tumores, enfim. Lembra que uma vez eu te disse que a gente só não tem vaso sanguíneo no cabelo e na unha. No restante. No dente, no resto do corpo a gente tem. Então, onde houver vaso sanguíneo, a gente pode ajudar. Olha que interessante, bem lembrado a gente reforçar isso para o pessoal de casa, então, sobre essa atuação do cirurgião vascular atendendo e auxiliando nos tratamentos. E, doutor, o doutor comentou agora sobre essa questão e a gente acaba assimilando muito a doenças e causas e tratamentos para adultos. A hemodinâmica atende também a questão pediátrica? Em tratamentos para crianças também, doutor? Sim, pode ajudar. Na pediatria, o cirurgião vascular ele é mais chamado principalmente para as anomalias vasculares, né? Criancinhas que nascem com hemangiomas, com malformações, então nesse sentido a cirurgia vascular é bastante atuante. Outra área que a gente ajuda com frequência é nos acessos vasculares difíceis. Por exemplo, um bebezinho está internado na UTI neonatal e estão com muita dificuldade de pegar uma veia nesse bebezinho para fazer medicação e tal. A gente, usando os equipamentos que a gente tem disponíveis hoje no hospital, isso fica muito facilitado, né? No sentido da gente conseguir fornecer acessos melhores, mais duráveis e com muito mais segurança para o paciente, para o bebê. Olha só, mais uma área de atuação e mais um braço que vocês conseguem alcançar. Doutor, no caso da cardiologia intervencionista, eles utilizam muito da sala de hemodinâmica também para o diagnóstico e tratamento de doenças. Na cirurgia vascular, é o mesmo caso ou vocês atuam mais de fato no tratamento ou mais no diagnóstico? Explica pra gente. Sim, na cardiologia, o maior número de procedimentos realizados ali são procedimentos diagnósticos, né? É o famoso cateterismo, que é a coronariografia, né? Na cirurgia vascular, a gente quase não usa a hemodinâmica para essa finalidade, para esse propósito, porque a gente tem outras ferramentas que a gente pode fazer de forma não invasiva,
fora do setor, reservando a utilização desse setor para os tratamentos, para as intervenções. Então a gente usa principalmente a ecografia vascular com Doppler, né, o ecodoppler vascular nos dá muitas respostas, e os recursos de angiotomografia principalmente. Então, antes dos procedimentos, em geral, a gente faz o diagnóstico fora da hemodinâmica, e a gente usa a hemodinâmica, de fato, para os tratamentos. Embora, eventualmente, sejam necessários também exames de cateterismo, de arteriografia no setor de hemodinâmica. Interessante. E, doutor, no caso desses exames, os pacientes, eles têm aqui dentro do São Lucas também a possibilidade de fazer esses exames tudo aqui dentro da instituição? Isso é muito legal, né? Porque o parque de imagens desse hospital é absolutamente completo. Não falta nada aqui dentro. E mais do que isso, ele funciona em tempo integral. Então, se eu precisar de uma angiotomografia numa situação de urgência, por exemplo, de um aneurisma roto de aorta abdominal, que é uma emergência grave em qualquer lugar do mundo, né, com potencial de óbito muito grande. Se chega um paciente aqui com aneurisma roto de aorta abdominal às 2 horas da manhã, ele está na UTI às 2 horas, às 2h10, 2h15 ele está sendo tomografado. Às 2h20 ele está na sala de hemodinâmica para que a gente possa tratá-lo. O material está na prateleira, então a gente tem toda essa estrutura de apoio funcionando em sincronia dentro do hospital. O que é muito importante, as pessoas aí fora, o público em geral, não tem noção da importância disso. E de quão difícil é montar uma estrutura assim, sabe? Para citar exemplo, tem hospitais importantes que às vezes tem o parque de imagem fora do hospital. Pode ser uma construção ao lado do hospital, mas é fora do hospital, sabe? O paciente tem que ser conduzido numa maca para fora do hospital para fazer o exame e depois voltar. Aqui não, aqui o paciente entra no elevador, desce para a tomografia, no mesmo elevador ele volta para a sala de hemodinâmica. Então a gente tem realmente tudo. Na sala de hemodinâmica a gente tem equipamento de ultrassonografia vascular de última geração, muito bom para nos dar suporte. Então a gente tem tudo, né? E mais importante do que a tecnologia, né? A gente tem os recursos humanos preparados. Perfeito. Isso é fundamental, porque as máquinas não trabalham sozinhas, né? E é justamente isso que a gente gostaria de falar agora. Além dos doutores que são qualificados para atender esses pacientes, também a equipe de enfermagem, dos técnicos de enfermagem que acompanham, estão na sala também, que tem grande importância para que toda essa comunicação com a equipe, com o paciente, funcione, né, doutor? Isso, o hospital ele percebeu isso, a importância de fidelizar funcionários em setores de alta tecnologia, porque não é fácil você, num universo como esse, numa sala de hemodinâmica, que tem tantos materiais pendurados na prateleira, para um técnico de enfermagem, por exemplo, que quem está ali abrindo o material, nos entregando na mesa, não é um médico, é um técnico de enfermagem. Ele precisa estar bem preparado para isso. E leva tempo para a gente formar essas pessoas, sabe? Então é muito importante, o hospital percebeu isso, a importância de fidelizar o funcionário naquele setor. Não é qualquer funcionário que pode trabalhar ali dentro, é um funcionário especial. E nós temos uma equipe muito legal, claro que volta e meia ocorrem trocas, mudanças, isso é natural, mas eu percebo assim, todo mundo interessado em ajudar essas pessoas a crescerem, uns de uma forma mais suave, outros de uma forma mais rígida, mais rigorosa, mas a gente sempre quer que todo mundo aprenda, sabe? Entenda o que está usando, o que está fazendo ali dentro. Porque ali cada peça é importante, né? Para que o conjunto funcione. E essa sintonia é fundamental, principalmente para o paciente, que é o que a gente preza tanto, que é a saúde e a segurança do paciente que está ali, né, doutor? Falando sobre o pós-procedimento, que são realizados na hemodinâmica, esse paciente, ele pode ir para casa de imediato? Ele precisa de um acompanhamento, de ficar internado? Como que é, doutor, nesse sentido? Então, isso é muito variável porque depende de que doença esse paciente está tratando e qual é a condição prévia desse paciente, né? Então, a gente tem que separar o que é a situação, por exemplo, de uma mulher jovem que vem tratar varizes pélvicas, né? Por exemplo, esse é um procedimento que ela pode fazer de manhã e ir embora no final da tarde. Certo. E, por outro lado, um senhor octogenário que vem tratar um aneurisma de aorta, por exemplo. Não, esse paciente vai sair do setor de hemodinâmica, vai pegar aquele mesmo elevador que eu falei, vai baixar para o setor de UTI, vai ficar na UTI até o dia seguinte, recebendo todo o cuidado que ele precisa receber pela fragilidade da condição dele. Então, tudo é muito individualizado, né? A gente ganhou uma sala de recuperação nova na hemodinâmica, fantástica,
né? É praticamente uma semi-UTI, né? Uma UTI semi-intensiva. É uma sala de recuperação muito bem estruturada, espaçosa, com boxes individuais, respeitando a privacidade dos pacientes. Ficou muito legal. Olha só que bacana. Então foi uma inauguração completa, tanto da sala quanto da sala de recuperação. Doutor, falando sobre essa parte de anestesia e tudo mais, o acompanhamento, dentro da hemodinâmica também tem o monitoramento integral durante os procedimentos, certo? Esse é também um diferencial, os novos aparelhos que fazem essa monitorização do paciente, anestésico e de todo o procedimento, é um grande benefício, porque dá mais ainda segurança durante a realização dos procedimentos, certo? Sim, sim. A equipe de anestesia do hospital, as equipes, né, que prestam serviço nesse hospital, são várias equipes, elas têm um regime de escala, né, para prestar serviço nos diferentes setores. E na hemodinâmica não é diferente. A hemodinâmica é como se fosse uma extensão do centro cirúrgico, né? É um centro cirúrgico mais tecnológico, né, que existe fora. Poderia estar lá dentro do centro cirúrgico, porque a estrutura é muito parecida. Então, o pessoal da enfermagem tem um treinamento muito similar ao centro cirúrgico. E o serviço de anestesia está lá dentro, está lá dentro. Todos os equipamentos de anestesia que nós temos no centro cirúrgico, nós temos no setor de hemodinâmica. Bem como equipamentos cirúrgicos. Por quê? Porque, embora seja muito raro, uma cirurgia pode necessitar uma conversão. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você esteja fazendo um procedimento por cateterismo e você enfrente alguma dificuldade e não consiga concluir esse procedimento por cateterismo. Você tem a opção de converter para uma cirurgia aberta. Né? Na minha especialidade, a cirurgia endovascular, a utilização da hemodinâmica, é relativamente recente, tem em torno de 30 anos. Antes disso, tudo era feito com bisturi e tesoura, né? E nós continuamos fazendo com bisturi e tesoura. Então, assim, pode acontecer de eu ter que converter uma cirurgia que começou por cateterismo e ter que convertê-la, então, para uma cirurgia aberta. Se eu precisar fazer isso, eu também tenho toda essa estrutura dentro do setor de hemodinâmica. Eu não preciso transportar esse paciente para o centro cirúrgico para operá-lo lá embaixo. Não, eu vou fazer minha cirurgia ali. Eu tenho foco cirúrgico bom, eu tenho um eletrocautério bom, eu tenho o aspirador, eu tenho as caixas de instrumental. Tudo que eu precisar, eu tenho ali na minha mão. Olha só, isso ainda mais segurança, né, para os doutores, porque você sabe que tem todos esses recursos à disposição, que esse paciente ele vai ser tratado independente de qual forma que vocês precisem tratar e cuidar, vocês têm essa possibilidade, estão ali ao alcance dos doutores. Isso traz ainda mais tranquilidade para os pacientes, né, doutor? E tem procedimentos chamados híbridos. Na cirurgia vascular tem alguma coisa assim. O que é um procedimento híbrido? É um procedimento que precisa combinar uma parte cirúrgica e uma parte endovascular, uma parte de cateterismo. A gente faz isso tudo lá dentro. Olha só que interessante. E doutor, falando um pouco mais sobre essa questão dos procedimentos e do paciente. O paciente que chega para fazer um procedimento vascular, ele é previamente agendado, então não, apenas em situações de emergência que esse paciente necessite. Como que é o preparo desse paciente, tanto da parte pro procedimento, quanto da parte de acolhimento desse paciente para a realização? Veja bem, o fato da gente estar trabalhando com técnicas menos invasivas não significa que a gente deva negligenciar os cuidados pré-operatórios básicos para todos os pacientes. Então, assim, o paciente que vai fazer uma cirurgia aberta para um aneurisma de aorta vai receber todo o cuidado pré-operatório que o paciente que vai fazer uma correção endovascular do aneurisma de aorta. Certo. Se eu for operar uma carótida de um paciente de forma aberta, ou se eu for corrigir por cateterismo essa doença carotídea, todo o preparo vai ser igual. Quer dizer, esse paciente vai passar por um cardiologista, por uma avaliação cardiológica de risco, vai passar pela equipe de anestesia pré-operatoriamente, vai fazer todos os exames, e no dia do procedimento ele vai internar, vai ser recebido no hospital, vai direto para o setor, seja para o centro cirúrgico, no caso nós estamos falando da hemodinâmica, vai direto para a hemodinâmica, lá ele vai ser recebido, vai ser preparado e vai então ter o seu tratamento executado. Certo, então não diferencia uma coisa da outra nesse sentido, porque como o doutor disse, a questão do minimamente invasivo, ele é ainda um procedimento e precisa ser feito com total segurança. Todos os cuidados, né? O paciente, por exemplo, voltando na história do aneurisma de aorta, né?
O paciente ele é operado, na maioria das vezes, ali na hemodinâmica, sob anestesia geral. Então, ele tem que passar por todo o protocolo de investigação como se ele estivesse sendo anestesiado lá no centro cirúrgico. Né? Claro que com muito menos repercussão, né? Porque a gente não corta, não tem quase sangramento, a recuperação pós-operatória é mais tranquila. Então, é um método muito menos agressivo para resolver um problema. Justamente, doutor, quando a gente fala dessa questão do minimamente invasivo, é justamente isso, a questão dos cortes, da recuperação, certo? Só para a gente esclarecer, porque muitas vezes a gente fala, mas para a gente entender de fato o que é o minimamente invasivo dentro da cirurgia vascular. Na cirurgia, quando a gente usa o termo minimamente invasivo, eu vou dar um exemplo bem claro para as pessoas entenderem. Perfeito. Antigamente, se você tivesse pedra na vesícula, você tinha que tirar a vesícula, certo? Até hoje é assim. Como é que se tirava a vesícula antigamente? Só tinha um jeito. Você tinha que fazer um corte na barriga, retirar aquele órgão e depois fechar o corte. Depois surgiu a ideia de, quem sabe, se ao invés de cortar, a gente fizer furinhos, colocar uma câmera por um furinho, uma pinça por outro furinho, uma tesoura por outro furinho e tirar essa vesícula usando só 3 furinhos. Surgiu a cirurgia videolaparoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva. O robô agora faz isso de forma menos invasiva ainda, porque os furinhos são ainda menores. Certo. E as possibilidades de trabalho dentro do abdômen do paciente são muito maiores com o robô. A cirurgia endovascular é isso. Até os anos 90, para você tratar um aneurisma de aorta torácica, por exemplo, você tinha que abrir o tórax do paciente. Uma cirurgia super agressiva e com uma taxa de mortalidade muito alta. Hoje você consegue resolver isso por furos nas virilhas. Sempre sabe, isso é cirurgia minimamente invasiva, sabe? Sim. É um avanço assim enorme para a segurança, para agredir menos o paciente, né? Porque a capacidade que o paciente tem de resistir à agressão depende de uma série de fatores. Por exemplo, da condição prévia dele, né? A condição que um paciente jovem tem de tolerar, por exemplo, uma fratura no fêmur, é muito maior a condição dele do que de uma vovozinha de 80 anos que cai e quebra o fêmur, né? Então, tem vários fatores envolvidos. Por isso que se a gente puder fazer cirurgias menos agressivas, com certeza vai ser melhor. É o ideal, tanto para os pacientes e até para a segurança do procedimento, de fato, né, doutor? Sim, para vocês, essa questão. Doutor, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, destacasse sobre essa evolução e sobre os atendimentos que são realizados, porque o pessoal de casa, então, saiba que tem à disposição esse serviço, que tem se tornado referência, é referência, não só em Cascavel, mas em toda a nossa região, que os doutores estão disponíveis para os atendimentos aqui na instituição. Isso, claro. Na cirurgia vascular, especificamente, a nossa equipe, nós temos os nossos consultórios pela cidade, né? A gente não tem uma estrutura preparada aqui dentro para receber essas consultas, mas estamos com muitas ideias para implementar isso dentro do hospital, sabe? Para institucionalizar isso, para que os pacientes possam procurar o hospital e receber o tratamento desde o início, desde a consulta inicial, em todos os níveis, né? Por hora, o que a gente faz é captar os pacientes e trazê-los para usar essa fantástica estrutura que a gente tem aqui, né? Então, eu no meu consultório, o doutor Henrique no dele, o doutor Gustavo Giolo no dele, o doutor Daniel Almeida, que é o mais jovem agora, no consultório dele. E a gente vai, então, trazendo esses pacientes para dentro do Hospital São Lucas para ajudá-los aqui dentro. Então, como o doutor disse, fazer desde a parte dos exames, quanto também dos tratamentos, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida e saia com a maior segurança e o tratamento indicado, certo, doutor? Isso, a gente se orgulha muito, eu já disse isso aqui outras vezes, de conseguir atender todas as áreas da nossa especialidade em Cascavel. Hoje um cascavelense e as pessoas que nos procuram de toda a região do oeste do Paraná, eles sentem a segurança e têm a convicção de que eles não precisam ir para lugar nenhum, absolutamente nenhum lugar, que a gente tem absolutamente tudo aqui e da melhor qualidade possível. Todas as vezes, eu tive no último final de semana num evento sobre doença da aorta em Buenos Aires com médicos da América Latina, principalmente argentinos e brasileiros, era um grupo seleto de 25, 30 médicos, eu fui representar o Hospital São Lucas lá com casos complexos de aorta.
E quando as pessoas de fora veem o que a gente faz aqui em Cascavel, eles se assustam, eles falam assim, nossa, isso é lá em Cascavel? Eu falei assim, um dia você vai visitar Cascavel, vai lá visitar Cascavel, vai lá visitar o Hospital São Lucas, e as pessoas tomam um choque quando encontram isso aqui. Até mesmo profissionais que trabalham em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, colegas nossos de grandes centros, né, que têm tradição em medicina de ponta, eles ficam impressionados quando a gente fala, quando a gente mostra a estrutura e mostra o que a gente faz aqui. Isso é muito gratificante para nós. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do doutor do São Lucas 24 horas. É uma honra tê-lo aqui novamente e fica o convite para voltar mais vezes, doutor. Estou à disposição. Quando precisar, é só falar. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!